Podemos iniciar? Tudo ok, Darlan? Tudo ok, doutor. Os alunos já estão na sala. Olá, boa noite a todos. Me ouvem bem? Vamos começar, então. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Frederico Borges. Cumprimento a todos na pessoa do doutor e professor Luciano Miranda, promotor de justiça e referência na docência do direito penal, que nos brindará na aula inaugural de hoje. Esse cara deu pra mim. Ele é muito louco. Puderem deixar o microfone nesse momento desligado, por gentileza. Quero agradecer à SMEG, na pessoa do Dr. Tiago Bentes, coordenador da Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás, que daqui a pouquinho estará conosco. Fiquei muito feliz e honrado pelo convite para estar como coordenador desse curso preparatório para o concurso analista do Tribunal de Justiça. Obrigado a Carol, aí da SMEG, por todo o apoio, auxílio, presteza na condução dos trabalhos preparatórios para viabilizar esse curso. Agradeço a todos vocês, alunos e alunas, pela confiança no trabalho da SMEG, instituição com mais de 30 anos de tradição e excelência no ensino jurídico. Sejam bem-vindos. Estamos ansiosos e na expectativa pela publicação desse edital. E contem conosco, tá? Vamos trilhar juntos essa caminhada até a tão almejada aprovação no concurso. Sejam mais uma vez bem-vindos e vamos adiante. Passo a palavra para o nosso professor, a quem mais uma vez agradeço, que nos brindará aí com essa aula inaugural de excelência. Seja bem-vindo, doutor Luciano Miranda. O senhor está com a palavra. Obrigado, doutor Frederico. Para mim é uma satisfação muito grande, uma felicidade maior ainda em poder iniciar o curso aí com vocês. Eu sempre faço uma breve apresentação, até mesmo para eventuais colegas, futuros colegas, assessores de fora do estado. Eu sou mineiro, formado na Universidade Federal de Uberlândia e estou aqui há 11 anos no estado de Goiás como promotor de justiça. Alguns dos alunos possivelmente acompanharam aí o caso envolvendo o senhor João Teixeira de Faria, também conhecido como João de Deus. Eu sou o promotor do caso, coordenei a força-tarefa e agora estou em Abadiânia conduzindo o restante do processo. Além de ser o promotor de Abadiânia, eu também sou promotor da comarca de Goianésia. Abadiânia eu estou emprestado. Eu sou mesmo titular de Goianésia. Há 11 anos só lidando com o direito penal, que é a paixão aí que eu tenho. Eu sou, como se diz, sou do crime, né? Vivo do crime. E quem gosta de penal não tem jeito. Quem gosta de penal não gosta de ambiental, não gosta de penal, não gosta de civil, não tem jeito. Bom, eu sempre gosto, se o senhor me permite, doutor Frederico, já vou iniciar aqui. A gente vai ter, salvo engano, 3 encontros, pelo menos comigo, e é um reta final, então tem que dar algumas orientações para os alunos para eles entenderem que o nosso objetivo aqui é apontar aquilo que cai na prova. Infelizmente, pelo tempo que a gente não tem como estender sobre o sexo dos anjos em alguns temas. A gente vai falar sobre o que caia na prova e a gente tem que ter o objetivo e saber que a nossa conversa é para passar, a nossa conversa aqui é para ser aprovado. E a questão de aprender o direito, de apreensão, vocês já têm. A gente tem que pontuar algumas coisas aqui com vocês e indicar o melhor caminho de estudo. Então, por isso, não esperem que a gente vai ficar perdendo tempo nesse ou naquele tema. Claro que tem um ou outro que é coisa nova, que vale a pena a gente perder tempo. Mas a ideia é a gente ver a maior quantidade de conteúdo, pelo menos aquilo que vai cair na prova, no menor espaço de tempo. Tá? Já digo isso porque às vezes a pessoa fica brava. Nossa, mas lá ele falou do homicídio, do infanticídio, do aborto em 1 hora. Meu amiguinho, você já teve 5 anos.
Agora a gente vai pontuar algumas questões específicas sobre isso, aquilo que vai cair na sua prova. Não é hora da gente aprender o que é homicídio, aprender o que é tráfico de drogas. É hora da gente saber o que vai cair na prova sobre isso. Muito bem. Só algumas... Eu sempre gosto de fazer o jabá, eu sempre esqueço, não vou fazer antes no começo da aula. Quem quiser gostar, me adicione aí no Instagram. Tem 2 Instagrams, o @prof.luciano.miranda e o @luciano_miranda_mp. O prof.luciano Miranda é mais para questões jurídicas, para os assuntos da moda no direito. E o Luciano Miranda MP é o meu mesmo, é o meu de passear com o cachorro no parque, aquilo lá. Então, fique à vontade para me adicionar lá e a gente ir trocando ideia. Pessoal, então, muito bem. A gente vai falar, nosso objetivo aqui é parte especial e legislação penal extravagante. Dica que eu dou para vocês. Isso vale para concurso de analista, concurso para Ministério Público, concurso para o TJ, concurso para cartório, concurso para a NASA. Lei seca. Lei seca. Lei seca. Estudem lei seca, pelo amor de Deus. Lei seca. Tenha um cronograma de estudo. Assistir aula não conta, tá bom? Eu tenho 3 horas por dia para estudar. O que você faz? Assiste aula. Não. Isso não é estudar. Não é estudar. Assistir aula é um complemento. Você tem que ter o seu tempo aí para estudar. Então, faça o seu cronograma, leia a lei seca, atualização jurisprudencial, e tem muito lugar que oferece coisas legais aí para vocês. Estejam antenados com jurisprudência. Caderno, meu amigo. Livro, doutrina, esquece, jamais. Não é hora de doutrina. Não, a gente doutrina é mais lá para o seu mestrado, lá para o seu TCC, concurso, é massificação. Infelizmente é isso. É massificação. Eu estou falando, quem viu a prova do TJ, aqui de Goiás, de domingo, quem foi pela lei seca, foi muito bem. Foi muito bem. Tem a questão lá de agrário. A questão de agrário, meu amigo, o cara que estudou há 5 anos direito agrário, que nunca estudou, você teve a mesma chance de acertar. Então, por isso que eu falo, lei seca. A gente tem que tirar isso, a gente tem que tirar essa carga de achar que para passar em concurso, seja ele o qual for, a gente tem que saber tudo. Você não tem que saber tudo, você tem que saber as coisas certas. E você tem que repetir conteúdo. Repetição de conteúdo tem que ser com material menor. Esqueça a doutrina, você não vai dar conta. Caderninho, enxuto, objetivo, e lei seca e atualizações. Esse é o caminho das pedras. Funcionou para mim e funcionou para muita gente que eu já acompanhei nessa vida e nessa trajetória. Para delegado, juiz, promotor, seja lá o que for, analistas, muitos. Pensem assim que as coisas vão ficar mais fáceis para vocês. Bom, sensacional. Vou só fechar aqui. Vamos então. A ideia hoje é a gente fazer um mix entre crimes hediondos, falar sobre a 8.072, falar sobre crimes contra a vida, entrar um pouco, bem sutilmente, em processo penal. Espero que a gente consiga entrar, falar um pouquinho do... Alguém está me chamando? Não? Entrar no crime de stalking, que está na bola da vez, tem umas questões interessantes, talvez valha a pena a gente comentar. E é isso, pessoal. Então, vamos que vamos. Eu vou dividir a tela aí com vocês. Vamos iniciar na parte especial e fazer um mix aí com a lei de crimes hediondos, que também está no nosso programa. Vou dividir aí. Todo mundo vendo? Ok? Eu estou vendo aqui na minha tela, eu estou vendo quando eu divido, eu fico vendo pouca gente. Eu estou vendo só a Viviane. Então, Viviane, você vai ser meu paradigma. Você está vendo aí, Viviane? Balança a cabeça. Beleza. Vamos lá, pessoal.
Dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida, a gente vai começar falando do homicídio. Ah, professor, o que, que tem de legal para falar do homicídio? Tem algumas questões interessantes daqui. Primeira coisa que a gente tem que sempre ter em mente, a figura do caput é aquilo que a gente chama de homicídio simples. Quando a gente fala de homicídio, já tem que vir na nossa mente que crime doloso contra a vida é de competência do tribunal do júri. Crime doloso contra a vida é de competência do tribunal do júri. Pouco interessa se o resultado, se o crime é consumado ou se o crime é tentado. Falou-se em crime doloso contra a vida, a competência será do tribunal do júri. A gente não pode esquecer disso. E digo mais, o pessoal faz uma confusão, uma bobagem aqui. Não é morte, não é a morte em si que leva o crime a júri. Nós temos o crime de lesão corporal com resultado morte. Lesão corporal com resultado morte não leva o camarada a júri. O estupro com resultado morte não leva o camarada a júri. O latrocínio não leva o camarada a júri. Então, tirem essa noção de que é a morte que leva o agressor a júri. Não é a morte, é o fato do crime estar etiquetado entre o 121 e o 128 do Código Penal. É isso que leva o indivíduo a júri. É isso que é um crime contra a vida. Olha o capítulo dos crimes contra a vida. O crime contra a vida acaba lá no 128. O 129, que é lesão corporal seguida de morte, não é mais crime contra a vida. O latrocínio é crime contra o patrimônio. O estupro é crime contra a dignidade sexual. Então, eu falo isso porque eu vejo um erro, assim, um erro bobo que a gente não pode ter. Então, não é o fato de ter morte que leva o julgamento a júri. Viu? Agora vai ficar mais fácil para você. Espero que continue fácil para todos nós. Vamos lá. Muito bem. Pessoal, veja aqui. Cadê o volume aqui? Cadê o volume aqui embaixo? Isso, fechou. Pessoal, o caput, homicídio simples. Informação imprescindível. Homicídio simples é crime hediondo? Quando a gente analisa a Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90, não vou jogar aqui porque não precisa, vocês vão ver que há alguns crimes etiquetados como hediondo. E o termo técnico é esse. Há um etiquetamento de crimes que são considerados hediondos. Então, vocês vão ver algumas modalidades de homicídio, latrocínio, todas as qualidades de estupro, o crime de extorsão. Então, nós temos lá, na Lei de Crimes Hediondos, aqueles crimes que são etiquetados como hediondos. Como eu disse para vocês, eu vou fazer um crossover aqui entre os crimes contra a vida e a Lei 8.072 de 90. Vamos falar, já que há possibilidade do homicídio simples ser crime hediondo, o homicídio qualificado é crime hediondo, então eu quero que vocês saibam as consequências disso, por isso eu vou aproveitar e vou falar agora. Bom, vejam só. Professor, afinal, o homicídio simples, ele é crime hediondo? Se vocês observarem 8.072 de 90, há a possibilidade do homicídio simples ser hediondo, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então, é possível, sim, não é a regra, é a exceção, é possível, sim, que o homicídio simples seja crime hediondo, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Isso, na prática, não vai acontecer nunca, porque provavelmente, se o crime é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, vai dar alguma qualificadora, motivo torpe, vai dar meio que impossibilitou, dificultou a defesa da vítima. Mas, teoricamente, segundo a lei, é sim possível que o homicídio simples seja hediondo, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. E a gente está trabalhando com teoria e não com base fática. Muito bem, sensacional. Vejam só, que quando você olha a Lei 8.072 de 90, você vai ver uma série de crimes etiquetados como hediondos. Tem vários crimes. Aí vem aquela pergunta de sempre. Professor, e o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo? O tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo são crimes hediondos? Essa é a pergunta mais idiota das provas. E se você comer bola, você erra. Porque o tráfico, a tortura e o terrorismo, eles não são crimes hediondos. O tráfico, a tortura e o terrorismo são crimes
equiparados a hediondos. São crimes assemelhados a hediondos. A Lei 8.072 de 90 disse o seguinte, olha, tudo que se aplicar aos crimes hediondos também se aplica ao tráfico, à tortura e ao terrorismo. Todos os efeitos. Bom, professor, mas por que isso? Por que é assim? Por que o tráfico, a tortura e o terrorismo é chamado de crime equiparado, assemelhado a hediondo? E a própria Lei 8.072 de 90 faz essa ressalva de que tudo que se aplica a crimes hediondos também se aplica ao tráfico, à tortura e ao terrorismo. Essa questão tem raiz constitucional. E a gente não pode nunca errar isso. Se a gente olhar, analisar o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, vocês, ó, estou falando de Constituição, vocês vão ver lá, são insuscetíveis de fiança, graça e anistia. São insuscetíveis de fiança, graça e anistia. O tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo, bem como os crimes hediondos a serem definidos em lei. Vejam só, amiguinhos, a Constituição lá de 88. Lá em 88, a Constituição já está falando lá no artigo 5º. Artigo 5º. Olha, legislador infraconstitucional, eu, constituinte originário, estou dizendo para você que o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não admitem fiança, graça e anistia, ok? Eu, constituinte originário. E você, legislador infraconstitucional, vai criar uma lei estabelecendo essas vedações para aqueles crimes que você também entender que são relevantes, para aqueles crimes que também merecem uma maior repreensão por parte do Estado. Eu, constituinte originário, já selecionei os meus. Eu entendo como crimes que devem ter um tratamento mais rigoroso o tráfico, a tortura e o terrorismo. Mas você, legislador infraconstitucional, você pode etiquetar os seus. E foi isso que fez a Lei 8.072 de 90. A Lei 8.072 de 90 etiquetou vários outros crimes, e atendendo àquela ordem da Constituição, atendendo àquilo que a gente chama de mandado constitucional de criminalização. Veja que é a própria Constituição Federal que está mandando criminalizar de forma mais severa algumas condutas. Por isso, mandado, ordem constitucional de criminalização. A Constituição já selecionou os seus 3. Coube ao legislador infraconstitucional selecionar e etiquetar suas condutas. Isso aconteceu lá em 1990. E é por isso que a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, ela fala o seguinte, olha, todas essas vedações aqui que eu estou trazendo, elas também se aplicam ao tráfico, à tortura e ao terrorismo. Por que a 8.072 de 90 fala isso? Porque tráfico, tortura e terrorismo não são crimes hediondos. Não foi a Lei 8.072 de 90 que etiquetou. Foi o próprio constituinte originário. Muito bem. Pô, professor, já saquei, então. A 8.072 de 90 traz um rol próprio daquilo que a gente chama de crimes hediondos. E os crimes equiparados a hediondos são aqueles que lá em 88 a Constituição selecionou. Tráfico, tortura e terrorismo. Tudo bem até aí. Tá. Mas quais são as consequências disso? O que muda na vida do camarada que pratica um crime hediondo? Qual a distinção? Qual que é o efeito prático? É que eu vou fazer um resumo bem resumido do 8.072 de 90. Quais são os efeitos do crime ser hediondo? O que muda? Primeiro, para quem estiver anotando. Regime inicial de cumprimento de pena, regime inicial de cumprimento de pena, fechado. E grifem o inicial. E grifem o inicial. Eles adoram falar que é regime integral fechado. Já foi. Quando a Lei 8.072 de 90 ela foi criada, a redação originária falava em regime integralmente fechado. Só que isso foi até 2006. Depois nós tivemos a alteração legislativa, o Supremo jogou inconstitucional. Porque, olha, esse negócio, o que o Supremo disse? Esse negócio de regime integralmente fechado é inconstitucional. Por que inconstitucional? Imagina, um camarada pega 12 anos, um indivíduo pega 12 anos, tem bom comportamento. Quanto tempo que ele tem que cumprir de pena? 12 anos. Um indivíduo pega 12 anos, tem mau comportamento. Quanto tempo que ele tem que cumprir de pena? No fechado, 12 anos. Ou seja, fere a individualização da pena, além de ferir a dignidade da pessoa humana, etc. Então, o Supremo falou, isso é inconstitucional.
Esse negócio de regime integralmente fechado é inconstitucional. Então, veio a alteração legislativa, a partir de 2006, falou, ok, já que isso aqui é inconstitucional, vamos estabelecer que agora o regime é inicialmente fechado. Se é inicialmente fechado, quer dizer que cabe progressão de regime. Tudo ia bem. Até que, até 2011, o Supremo falou, esse negócio de regime, de obrigatoriedade de regime inicial fechado, também é inconstitucional. Então, embora a lei ainda estabeleça que o regime de cumprimento de pena para crime hediondo é inicialmente fechado, vocês têm que ler esse dispositivo com os olhos voltados ao STF. O STF diz o seguinte, olha, o regime para quem pratica crime hediondo pode ser inicialmente fechado, mas não é uma obrigação. O juiz tem que observar conforme na gravidade em concreto do delito, e não apenas observando a gravidade em abstrato. O juiz deve observar a gravidade em concreto, e não apenas gravidade em abstrato. Não é pelo simples fato do crime ser etiquetado como hediondo que o camarada tem que começar a cumprir pena em regime inicial fechado. É imprescindível que o juiz, analisando o fato concreto, justifique a necessidade do indivíduo ter que iniciar no regime mais gravoso, no caso, do regime fechado. Maravilha? Então, essa é a primeira consequência da lei, mas eu quero que vocês já larguem com essa informação, que é o plus, é o que eu posso passar de interessante, além do que está no código para vocês. Esse é meu papel. Muito bem. Segunda consequência. Se eu disse para vocês que o regime é inicial fechado, quer dizer que o camarada vai ter direito a progredir de regime. Isso aqui é o que vai cair na prova de vocês. Eu tenho certeza absoluta que isso vai cair. Até 2019, a gente falava que tinha regrinha de ouro. Até 2019 era fácil. Era só dizer o seguinte, olha, o camarada que comete crime hediondo, ele vai ficar 2/5 se primário ou 3/5 se reincidente para progredir de regime. Era fácil. 2/5 primário e 3/5 se reincidente. Facinho, decorar 2/5, 3/5. Veio o pacote anticrime e mudou com a nossa vida. Acabou com tudo. Destruiu os sonhos do concurseiro. O camarada que estava lá, tranquilão, com 2/5 e 3/5 na cabeça, já sei como é que progride regime lá no crime hediondo, se lascou, porque veio o artigo 112 da Lei de Execução Penal. O pacote anticrime mexeu lá no 112 da Lei de Execução Penal. E digo para vocês, tem patamares que vai de 16% até 70%. Então, o camarada vai cumprir de 16% a 70% da pena. Vocês têm que decorar aquilo lá. Vai ser relevante se o indivíduo é reincidente, vai ser relevante se o crime é praticado tem resultado morte, em se tratando de crime hediondo. Então, vocês vão ter que decorar, não tem jeito. A dica que eu dou para vocês é que, em se tratando de crime hediondo ou equiparado, os patamares ficam entre 40% e 70%. Se vocês forem ler a lei agora, o 112, vocês vão observar que crime hediondo ou equiparado, os patamares de cumprimento vão variar de 40% a 70% da pena. Esqueçam essa história de 2/5 e 3/5. Foi pro saco. Já era. Beleza? Isso vai cair na prova de vocês. Isso é sensacional para a prova de vocês. É maravilhoso para cair em prova. Eles adoram esse tipo de questão em prova. E digo mais, se o cara quiser te zoar mais ainda, o examinador, ele vai te zoar. Sabe por quê? Porque se a mulher for gestante, for parturiente, não interessa se o crime é hediondo ou não. Ela vai cumprir 1/8 da pena e vai ter direito à progressão de regime. Olha só o que eu estou falando. Em se tratando de mulher que tem criança pequena, até 12 anos de idade, criança, nos termos do ECA, ela vai ter direito a progredir de regime se cumprido até 1/8 da pena. Basta 1/8 da pena. Pô, professor, mas e se o crime é hediondo? Não interessa. Não interessa. 1/8 da pena. Está tudo no 112, pessoal, lá da Lei de Execução Penal. E eu quero que vocês entendam que essa é a dinâmica da nossa aula. A gente puxa um assunto e vai puxando outros, porque a gente tem 3 encontros e tem que falar sobre 1 milhão de coisas. Maravilha, sensacional, mas é o que cai na prova, que é o que interessa. Pessoal, fazer um pedido. Liga a câmera, pô. Deixa eu saber que existe gente aí. É muito ruim falar para um nome. Muito ruim. Ajuda eu.
Muito bem. Não vou pedir para alguém. Eu só consigo ver alguns poucos nomes aqui. É muito ruim, é muito solitário, sem ver ninguém. A gente tem 55 participantes. Muito bem. Tá, tudo bem. Se está sem câmera, eu aceito. Aí tudo bem. Mas quem puder, por gentileza. Vamos lá, então, pessoal. Vamos aqui para a primeira. Opa, alguém quer falar? Federico, Ô, professor, fica à vontade, desculpa. o senhor fez uma parte aí, só um minutinho, Fica à interrompendo. vontade, professor. Teve uma informação relevante aqui no nosso chat, e eu acabei de confirmar no Diário de Justiça do Estado, aqui publicado, Diário de Justiça Eletrônico, perdão, do Tribunal de Justiça. O edital foi publicado, na verdade foi disponibilizado agora no suplemento, agora há pouco, e será publicado oficialmente amanhã. Então, quem quiser ter acesso aí ao conteúdo oficial do edital, já está disponível no site do Tribunal de Justiça, ainda não está no site da Comissão de Seleção da UFG, mas já está no site do Tribunal, na parte dos Diários da Justiça Eletrônica. Na parte do suplemento, aí vocês entram em setembro, suplemento é o diário número 3322, da edição de hoje, que disponibilizou hoje, mas publica amanhã. Só para confirmar a todos aí, que eu também Maravilha, professor. Maravilha. Obrigado. Eu agradeço, professor. Bom, pessoal, então, consequências do crime de ser etiquetado como hediondo. Agora, tem gente que gosta de ver, né? Agora que tem o edital, agora o pessoal, agora é o estímulo que faltava, né? Tem que ver para crer, tá aí. Muito bem. Primeira consequência, regime inicial de cumprimento de pena fechado. Segunda consequência, há patamares mais rigorosos de cumprimento de pena para a progressão de regime, que vai variar entre 40% e 70% da pena. Terceira consequência, são insuscetíveis de fiança, graça, anistia e indulto. Isso cai em toda a prova. São insuscetíveis de fiança, graça, anistia e indulto. Próxima consequência, quarta, se eu estou contando certo. Quarta consequência. O prazo da prisão temporária, em se tratando de crime hediondo ou equiparado, é de 30 dias prorrogáveis por mais 30. É questão batata de primeira fase. 30 dias prorrogáveis por mais 30. Se o crime não for etiquetado como hediondo, o prazo da temporária é de 5 mais 5. Crime hediondo, 30 mais 30. E quando eu falo crime hediondo, também compreendo como crime equiparado hediondo. E, além disso, segundo o nosso CPP, os crimes hediondos terão tramitação prioritária. Não serve, a prática não serve para nada, mas cai na prova. Crime hediondo devem ter tramitação prioritária. Maravilha. Pessoal, com base nisso, a gente viu aí, rapidamente, e é o que interessa mesmo, algumas nuances da 8.072 de 90. E agora eu quero voltar aqui com vocês aqui para o homicídio. Olhem aí. Caso de diminuição de pena. Parágrafo primeiro. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, em justa provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Que eu quero que vocês entendam isso aqui, do parágrafo primeiro, que é importante. Isso aqui é o que a gente chama de homicídio privilegiado. Quando a gente fala de homicídio privilegiado, já tem que ser automático. Quais são as hipóteses que tornam o homicídio privilegiado? Primeira, quando há relevante valor moral. Segundo, relevante valor social. Terceiro, quando o agente age sob o domínio... O que está dando aqui? Quando o agente age sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a uma injusta provocação da vítima. 3 hipóteses. Relevante valor moral, relevante valor social e agir sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a uma injusta provocação da vítima. Relevante valor moral, professor. Vamos pelo social, que é a ordem. Relevante valor social, professor. Me fala o que seria esse relevante valor social. Pensem no camarada que mata o chefe do tráfico do morro, o chefe da milícia do morro. Ele mata para atender o interesse da coletividade. Isso é o relevante valor social. Ele matou, realmente matou, mas ele está imbuído, está revestido de um interesse social.
Por isso, relevante valor social. Eu mato o chefe do tráfico do morro, que fica me extorquindo, eu, minha família, todos os meus vizinhos. E o que é o relevante valor moral? O relevante valor moral, eu mato para atender o interesse pessoal. Pô, professor, mas todo mundo, quando mata para atender o interesse pessoal. Calma. Eu mato para atender o interesse pessoal, mas eu sou movido pela compaixão. Eu sou movido pela misericórdia. É o interesse pessoal, mas o que me move é a compaixão, é a misericórdia, é a piedade. E o exemplo que eu vou dar aqui, ele é fantástico, porque ele está na lei de introdução ao Código Penal. E saibam vocês que o Código Penal também tem a lei de introdução. E quem traz esse exemplo de o que é alguém movido pela compaixão, pela piedade, num relevante valor moral, é a lei de introdução ao Código Penal. É o caso da eutanásia. Eu desligo os aparelhos que mantêm o meu pai vivo. Por quê? Porque eu não aguento mais vê-lo sofrer. E aquilo também me faz sofrer junto. Olha que exemplo maravilhoso. Olha que exemplo maravilhoso. A eutanásia, então, portanto, é sim, é homicídio. A gente não duvida disso. Só que é um homicídio privilegiado pelo relevante valor moral. E essa última hipótese, professor, aquele que age sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, uma injusta provocação da vítima. Lembra daquele exemplo? Você, pai, chega em casa, sua filha te procura e fala o seguinte: pai, o vizinho, eu vou falar a linguagem, e me perdoem a linguagem chula, mas é o que a gente vê no dia a dia. A minha filha de 5 anos chega para mim e fala: pai, o vizinho aqui colocou o pipiu em mim. A minha filha me conta isso, que o vizinho colocou o pipiu nela. Eu, dominado por violenta emoção, logo em seguida, uma injusta provocação da vítima. Quem é a vítima? O meu vizinho, porque eu vou lá e dei 33 facadas nele. Sacaram que isso é agir sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, uma injusta provocação da vítima? Eu matei, o meu vizinho matei, porque ele estuprou minha filha. É legítima defesa? Não, o crime já aconteceu, o crime já passou. Não é mais legítima defesa. Sacaram o que eu estou dizendo, pessoal? Eu só vejo a Viviane. Muito bem, sensacional. Tá bom, professor. Então, o senhor já me disse que o parágrafo 1º traz as hipóteses de privilégio, o camarada vai ter aí uma diminuição na pena. É aí, sensacional. E a gente tem que fazer o contraponto com o parágrafo 2º, porque o contraponto já é aquilo que a gente chama de homicídio qualificado. E quando o homicídio é qualificado, aquela pena lá do caput, que vai de 6 a 20 anos, passa agora a ser de 12 a 30. E a gente vai ter que ver bem que rapidamente algumas nuances desse homicídio qualificado, e principalmente a questão central depois, é se eu posso combinar essa qualificadora com privilégio. Se eu posso ter um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. É isso aqui que a gente devia chegar. Muito bem. Vejam só. Primeira qualificadora. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Isso aqui o pessoal, eu não sei, a pessoa não para pensar. A lei está me falando que a paga ou promessa de recompensa é motivo torpe. O inciso 1 está exemplificando para mim o que é motivo torpe. Vejam só. Ele fala, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Isso é imprescindível para a gente entender essa qualificadora. A gente tem que entender que o motivo torpe, ele se relaciona a paga ou promessa de recompensa. O exemplo que o legislador me dá de motivo torpe está relacionado a paga ou promessa de recompensa, aquilo que a gente chama de homicídio mercenário. É o pistoleiro que age por cobiça. Então, o motivo torpe ele está relacionado à ganância. Isso vai ser muito bom para a gente quando a gente pensar e ter medo de confundir motivo torpe com motivo fútil. E eu sei que vocês confundem. Então, falou que a ganância do agente já vão para o motivo torpe. E eu vou dar um exemplo, vai ficar muito fácil de vocês perceberem. Imagine vocês que eu sou loirinha e quero matar os meus pais para ficar com herança. Isso é motivo torpe ou é motivo fútil? Vejam como ficou fácil agora. Ficou fácil. Se o que me move é a ganância, não tenho medo. Motivo torpe. Acabaram seus problemas. Muito bem. E vejam, e tem um nome isso aqui é legal quando a gente sabe o nome.
mediante pago ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Isso aqui é o que a gente chama de interpretação analógica. O inciso 1 nos abre a possibilidade de fazer interpretação analógica. Isso aqui não é analogia, é interpretação analógica. A analogia não pode ser utilizada em direito penal para prejudicar o réu. A analogia pode ser utilizada em direito penal? Pode. Para beneficiar, para prejudicar, não. A interpretação analógica pode ser utilizada para prejudicar ou para beneficiar. E é justamente o que a gente está falando aqui. Eu faço interpretação analógica, eu vou ter interpretação analógica justamente quando o legislador me trazer exemplos, me trazer hipóteses casuísticas, seguidas de uma fórmula genérica. Motivo torpe não é gênero de pago ou promessa de recompensa? É, muito legal isso, professor. Estou sacando. Me dá outro exemplo aí de interpretação analógica aí para eu ver se eu estou indo bem. Por que ele faz isso? É impossível ele me falar tudo que é motivo torpe, por isso que ele me dá exemplos para eu conseguir encaixar outras situações. Estou começando a entender isso, professor. Então, me ajuda mais. Olha só. Olha o inciso 3. O homicídio vai ser qualificado quando houver emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, olha aqui, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar em perigo comum. Por que ele faz isso para mim? Porque é impossível o legislador entabular lá no Código Penal todas as situações que o crime vai ser insidioso, que o crime vai ser cruel. Alguém duvida que matar alguém com fogo é cruel? Alguém duvida que matar alguém por asfixia é cruel? Agora, alguém duvida que matar alguém a pauladas também seja cruel? Claro que é cruel! E é justamente para pegar essas situações que ele me abre essas oportunidades para eu colocar outras situações que se assemelhem a estas que ele já exemplificou. Isso chama interpretação analógica. Eu pegar um meio-fio, um concreto de meio-fio, e passar e pisar e bater na cabeça do camarada. Claro que é meio cruel. Claro que é meio cruel. E entendam que é isso que o legislador me permite aqui fazer. Então, guardem que a interpretação analógica é perfeitamente possível. Eu estou mostrando para vocês aí que ele está me permitindo fazer isso. Ele está me permitindo fazer isso. Muito bem. Talvez a mais, para quem advoga, a mais conhecida, que a advogada adora, olha a do inciso 4. A traição de emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Pergunto para vocês, a traição dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido? Claro. A emboscada também? Claro. A dissimulação também? Claro. Vejam que são todos exemplos de meios que dificultam e tornam impossível a defesa do ofendido. E eu vejo muita gente falando assim, o inciso 4 é a surpresa. Alguém já deve ter ouvido. Olha, a única palavra que não tem escrita aqui é surpresa. A única palavra que não tem aqui no inciso 4 é surpresa. Mas você vê o pessoal falando, o inciso 4 é qualificado de surpresa. A surpresa não está escrito no inciso 4. Mas é claro, a surpresa é o meio que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido? Claro que é. Claro que é. Mas você está fazendo interpretação analógica, porque escrito no inciso 4 não está. Sacaram isso, pessoal? Como é legal? A gente vai, mas, pô, foi. Muito bem. Sensacional. Feminicídio. O que a gente não pode deixar de falar sobre feminicídio? Vejam só. O que vai ser feminicídio? Feminicídio não é um crime à parte. Feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Quando o crime é praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E o próprio Código Penal, ele vai me falar o que são, o que é considerado essas razões da condição de sexo feminino. Então, não se preocupe, ele me explica. Ele vai explicar, olha, parágrafo 2º A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Olha só, onde eu vou saber, onde eu vou buscar o conceito de violência doméstica e familiar? Lá na Lei 11.340, a lei chamada Lei Maria da Penha. Então, para entender o que é essa violência doméstica e familiar, eu tenho que entender, trazer os conceitos aqui na 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Então, o conceito de violência doméstica, aqui, para se interpretar como feminicídio, é extraído da Lei Maria da Penha. Mas, e aqui tem uma segunda hipótese, que eu acho mais interessante para concurso. Porque é muito fácil, vamos lá, cá entre nós. É muito fácil você falar em feminicídio quando o marido
mata a companheira, a ex-companheira, porque não aceita o término da relação, mata no âmbito doméstico também. É muito fácil a gente perceber isso numa questão de prova. Mas essa segunda hipótese, ela já é mais difícil. Se a gente não ficar atento no inciso 2, a gente não saca que isso é feminicídio. Olha só, quando o indivíduo mata a mulher por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O que é muito interessante entre o inciso 1 e 2 é que quando a gente fala em violência doméstica e familiar, por obviedade, tem que existir ou já ter existido uma relação entre os envolvidos. Não estou falando uma relação meramente sexual, até mesmo porque o crime pode ser praticado contra a filha, tio contra a sobrinha, etc. Não estou falando sexual, mas tem que ter uma relação existente entre eles. Aqui no inciso 2, não é necessário nem que o sujeito ativo conheça a vítima. Ou vice-versa. Como assim? Como assim? Olha o exemplo. Sabe por que eu matei? Eu matei porque eu não aceito que mulher vá à faculdade. E eu vi a mulher ir na faculdade. Eu não aceito que a mulher seja frentista. Eu não aceito que aquela mulher trabalhe naquele local lá que era profissão de homem. E vou e mato a mulher por conta disso. Vejam que não existe nenhum tipo de relação entre sujeito ativo e sujeito passivo. Sacaram que legal isso? Essa daqui, para mim, é a hipótese mais legal para se cobrar em prova. E falo mais. Sabe por que eu matei aquela pessoa? Eu matei aquela mulher, nunca tinha visto ela na vida, vi aquele dia, mas ela era transexual. Olha que questão maravilhosa da prova. E o Supremo hoje já sedimentou o entendimento que ao transexual também se aplica o feminicídio. E vai ser justamente nesta hipótese do inciso 2. Sacaram isso, pessoal? Olha que maravilha para cair em prova. Olha que maravilha. Estou falando do transexual, hein, gente? Sensacional. Muito bem. E aí vem a pergunta de $1 milhão para vocês. Eu adoro essa pergunta. Quando a gente... Vou voltar aqui rapidamente aqui nos privilégios. Vejam que o privilégio, todos eles são subjetivos. Eu consigo ver o que é relevante valor social, o que é relevante valor moral. Eu consigo ver ou é algo íntimo, meu, próprio? Você consegue tirar uma foto do que é um relevante valor social? Não consegue, porque é algo subjetivo. Você consegue tirar uma foto do que é uma violenta emoção? Não, porque é algo subjetivo. Agora, você consegue... Então, guardem isso. Todo privilégio é subjetivo. Todo privilégio é subjetivo do parágrafo primeiro. Agora, você consegue tirar uma foto do que é um motivo torpe? Também não, porque é subjetivo. Do que é fútil? Também não, porque é subjetivo. Mas você consegue tirar uma foto de alguém matando outra pessoa por asfixia? Consegue. Você consegue tirar uma foto de alguém matando alguém com emprego de fogo? Consegue. Olha que interessante. Quando eu falo em privilégio, todo privilégio é subjetivo. Mas quando eu falo em qualificadora, vocês vão ter qualificadoras objetivas e qualificadoras subjetivas. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. O privilégio sempre vai ser subjetivo. Agora, as qualificadoras podem ser objetivas e subjetivas. O que muda? O que tem de relevante nisso? Relevante é o seguinte. Se o privilégio é subjetivo, eu não posso ter, ao mesmo tempo, uma qualificadora subjetiva. Eu posso ter um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Posso. Desde que a qualificadora seja objetiva. Eu não posso ter um homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, sendo ambos subjetivos. É muito fácil. É só você pensar. Eu posso matar por relevante valor social e por motivo fútil ao mesmo tempo? Pode ser motivo fútil e relevante valor social ao mesmo tempo? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas você pode matar o chefe do tráfico do morro envenenado? Pode.
Você pode matar ele com emprego de fogo? Pode. É isso que vocês têm que ter em mente. As qualificadoras objetivas se combinam com o privilégio, diferente das qualificadoras subjetivas. Então, é possível, sim, que eu tenha um homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, desde que a qualificadora seja objetiva. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Tá, professor, e daí? O que muda na minha vida? Muda o seguinte. Quando a gente olha a lei de crimes hediondos, a lei de crimes hediondos fala o seguinte: todo homicídio qualificado é hediondo. Está lá, 8.072/90. Todo homicídio qualificado é hediondo. O homicídio simples pode ser hediondo, desde que praticado em atividade tipo de grupo de extermínio, mas o homicídio qualificado é hediondo. E não é bem assim. Porque o Supremo já disse que se o homicídio é qualificado, mas também é privilegiado ao mesmo tempo, o privilégio afasta a hediondez do crime. Então, o homicídio qualificado privilegiado não é hediondo. Eu não quero confundir vocês, porque eu tenho medo disso cair na prova de vocês. Muito medo. E prestem atenção da forma como essa questão pode cair. Se indagados para a lei, o homicídio qualificado sempre é hediondo, está certo. Porque para a lei, o homicídio qualificado sempre é hediondo. Sempre é hediondo. Agora, se a questão indagar, conforme o entendimento dos tribunais superiores, nem sempre o homicídio qualificado será hediondo, também está certo. Porque é esse o entendimento dos tribunais superiores. E eu já quero que vocês comecem a ter esse feeling aí de prova. Tem que ter esse feeling de prova. Prestem muita atenção. Se o camarada vai perguntar conforme a lei ou conforme o entendimento dos tribunais. São coisas diferentes. Maravilha, pessoal? Muito bem, sensacional. E aí, vamos lá. Agora vamos atacar de princípios. Vamos atacar de princípios. Tem o parágrafo 5º aqui do Código Penal, do artigo 121, que ele é interessantíssimo. O parágrafo 5º, ele trata do homicídio culposo. Lembrando, pessoal, só vai a júri homicídio doloso. Homicídio culposo não vai a júri. Homicídio culposo não vai a júri. O parágrafo 5º traz uma hipótese de homicídio culposo. E traz umas consequências do homicídio ser culposo. Diz o seguinte: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Isso aqui, para uma prova, é maravilhoso. Isso aqui dá para perguntar tanta coisa diferente em cima disso aqui, que eu quero perder um tempinho aqui. Vamos lá, pessoal. O parágrafo 5º traz aquilo que nós chamamos de perdão judicial. O perdão judicial é possível de ser aplicado ao homicídio, desde que seja homicídio culposo. Perdão judicial é possível, desde que seja homicídio culposo. Inclusive, já adiantando, ainda que esse homicídio seja aplicado na condução de veículo automotor, se esse homicídio é culposo, ainda se na condução de veículo automotor, lá da regra do 302 do Código de Trânsito Brasileiro, até mesmo lá eu posso falar em perdão judicial. Maravilha. Tá, professor, mas quando é que o juiz vai aplicar a regra do perdão judicial no homicídio culposo? Qual que é a possibilidade? E a lei é muito clara. O juiz vai aplicar o perdão judicial quando aquele fato já trouxe consequências tão danosas para o indivíduo, foram as consequências pessoais, consequências materiais, sociais, tão danosas para o indivíduo, que uma sanção penal é totalmente desnecessária. Aquele indivíduo já foi sancionado pessoalmente. Aquele indivíduo já foi sancionado pessoalmente, socialmente. Veja o exemplo. Eu estou tirando o carro da minha garagem e não presto atenção, não olho para trás como deveria. Dou uma ré sem olhar para trás e acabo passando em cima do meu filho. Matei o meu filho. Porque fui negligente, fui imprudente. Deixei de observar a cautela necessária. Matei o meu filho. Será que é necessário que o Estado também me puna? Ou eu já fui punido pessoalmente, socialmente, com a minha própria conduta? Desnecessária uma sanção estatal. Desnecessária uma sanção estatal. Já fui punido. Agora, o plus para vocês. O plus. Quando a gente fala em princípio da insignificância,
vocês já devem ter aprendido o seguinte: olha, nós temos duas formas de bagatela ou insignificância. A insignificância própria e a insignificância imprópria. Devem ter ouvido falar nisso. Nós temos a bagatela própria e a bagatela imprópria. Sinônimo, viu, gente? Princípio da insignificância própria e princípio da insignificância imprópria. Bagatela própria e bagatela imprópria. Professor, o que você está falando? Teoria do crime. Teoria do crime. Conceito analítico de crime. Fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, a gente tem conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Ah, professor, estou viajando na maionese. Não é hora de viajar na maionese, tem que saber disso aí. Fato típico. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Dentro da tipicidade, eu falo em tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal é o mero enquadramento da minha conduta a uma norma. E a tipicidade material é observar se aquela minha conduta tem conteúdo de crime. Exemplo, se eu vou no supermercado e pego um sonho de valsa e não pago, tem tipicidade formal. Por que tem tipicidade formal? Enquadramento da minha conduta à norma. Qual norma eu estou enquadrado? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para si ou para outra. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Teve subtração? Teve. Tem tipicidade formal? Tem. Mas tem conteúdo de crime? Tem tipicidade material? Essa minha conduta é apta, é capaz de, alguma forma, lesionar de forma significativa o bem jurídico tutelado? E a gente tem que lembrar que a função do direito penal não é punir, a função do direito penal é proteger bens jurídicos. Então, eu só posso me valer do direito penal quando houver uma estrita, uma ofensa ao bem jurídico, ou pelo menos um risco efetivo de ofensa ao bem jurídico. No caso, quando eu subtraio um sonho de valsa do supermercado, eu não posso dizer que há uma integral ofensa, uma efetiva ofensa, um risco de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, que no caso é o patrimônio. Por isso eu falo que não tem tipicidade material. Não havendo tipicidade material, fato atípico. Vocês não podem esquecer disso. O princípio... E olha as palavras. Quando ausente a tipicidade material, eu estou dizendo que aquela minha conduta não gerou uma lesão ou risco de lesão significativos, olha a palavra, significativos ao bem jurídico. Se a minha conduta não gerou uma lesão ou risco de lesão significativos ao bem jurídico, eu não posso me valer do direito penal para sancionar esse indivíduo. E é aí que entra o chamado princípio da insignificância. Então, o princípio da insignificância ele vai estar presente quando nós estivermos diante, ou na ausência, melhor dizendo, na ausência da tipicidade material. E a tipicidade material eu analiso lá no fato típico, não se esqueçam disso. Por isso que eu falo, quando eu aplico o princípio da insignificância própria, no caso, eu estou falando de tipicidade material, o princípio da insignificância própria, eu falo que o fato é atípico. O camarada que furta um shampoo, o camarada que furta um sonho de valsa, ele pratica um fato atípico, justamente porque dentro do fato típico eu tenho 4 elementos que eu tenho que observar. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A tipicidade, 2 prismas, formal e material. Ausente o prisma formal e material, fato atípico. Fato atípico. Estou falando de insignificância própria. E aí, a doutrina desenvolveu outro raciocínio. Falou o seguinte, olha que legal. Questão doutrinária, que os tribunais não compraram a ideia, diga-se de passagem. Quando a gente olha o artigo 59 do Código Penal, que fala da pena, da fixação da pena, lá no 59 do Código Penal. O 59 fala que a pena vai ser fixada conforme a sua necessidade. Está no 59. Conforme a sua necessidade. A pena vai ser fixada se ela for necessária para a prevenção e repressão do crime. Está lá no 59. Maravilha. Com base nessa informação do artigo 59, parcela da doutrina começou a sustentar. Olha, nós temos outra forma de insignificância. Agora, uma insignificância chamada de imprópria, que vai ser baseada na necessidade de aplicação da pena. Eu estou dizendo que algumas circunstâncias, algumas condutas, têm tipicidade material. Não estou falando mais disso.
Não estou falando mais de tipicidade material. Tem tipicidade material, mas não é necessário que se aplique uma pena para aquele indivíduo no caso concreto. E começou-se a levantar as seguintes hipóteses. Isso não vingou nos tribunais, mas começou a levantar as seguintes hipóteses. Olha, imagina a situação em que um casal discute, o marido agride com um tapa, com um soco a mulher. Depois disso, o marido volta com a mulher, eles retornam ao relacionamento. O indivíduo confessa o crime, o processo se arrasta aí 2 anos, eles estão tendo uma vida razoavelmente bem. A mulher não quer que o processo vá para frente, embora todos nós saibamos que é crime de ação penal pública incondicionada. A mulher não quer que o processo vá para frente. E com base nesses casos, isso primeiro foi lá no Rio Grande do Sul, que teve essa alegação, começou-se a indagar o seguinte: olha, nós estamos falando aqui, nós estamos diante de outro princípio, que é o princípio da insignificância imprópria, o princípio da bagatela imprópria. Porque quando eu analiso o artigo 59 do Código Penal, o artigo 59 me diz que a pena vai ser aplicada somente quando ela for necessária. E nesse caso aqui, o casal já retornou ao relacionamento. A mulher não quer continuar com a ação penal. O Estado, portanto, não pode punir esse camarada porque a pena não é mais necessária. Não vingou esse entendimento, diga-se de passagem. Eu só quero que vocês conheçam o contexto. Conheçam o contexto. Mas é importante conhecer esse contexto para dizer para vocês: existe uma hipótese expressa no Código Penal de aplicação do princípio da bagatela imprópria. Onde está o princípio da bagatela imprópria no Código Penal? Artigo 121, parágrafo 5º. Vejam se o parágrafo 5º não é a aplicação legalizada da bagatela imprópria. O parágrafo 5º exprime o princípio da bagatela imprópria no nosso direito. Então, é sim possível a aplicação do princípio da bagatela imprópria. Está aí. E ele é legalizado, pessoal. Isso aqui para a prova é maravilhoso. Olha o que fala o parágrafo 5º de novo. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Poderá deixar de aplicar a pena porque ela não é mais necessária, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Olha que maravilha isso para a prova de vocês, cara. Sensacional. Sacaram isso, pessoal? Posso ir? Muito bem, muito bem. Como é que está o som aí? Às vezes eu grito, estoura tudo. Maravilha, obrigado. Muito bem. Vamos aqui fazer um pequeno progresso. Pô, professor, já vai para 122? Vamos para 122. Porque o tempo urge. Olha o 122. 122 é uma maluquice. Era um crime normal, agora ficou maluco. O crime do 122 é para aquele que induz, instiga ou auxilia alguém ao suicídio ou à automutilação. O que eu quero que vocês entendam? Primeira coisa, o que eu vou falar para vocês? Decorem o 122, de cabo a rabo. Tem que decorar. Isso aqui vai cair ipsis literis lá na prova de vocês. Nada demais. Decoreba pura. Eu só quero fazer algumas distinções que a lei 2019 trouxe em relação ao 122. O que mudou? Porque talvez se você já esteja estudando há algum tempo aí, você pode cair em algumas pegadinhas. Algo que antes se aplicava e agora não se aplica mais. Vamos lá. Esse 122 aqui, ele é quebrado. Mas eu tenho que fazer uma crítica muito interessante aqui que eu acho que vocês vão acompanhar. O 122, ele não pune o camarada que tenta tirar a própria vida, o suicídio. Ele não pune o camarada que se automutila. Isso pelo princípio da alteridade. Lá, quando a gente estuda o princípio do direito penal, ninguém pode ser punido por fazer mal a si mesmo. Por isso eu não puno o camarada que tenta a prática suicida. Eu não puno o camarada que tenta a automutilação. Eu puno o camarada que induziu, o camarada que instigou, o camarada que auxiliou esse ao suicídio. É quem induz, quem instiga, quem auxilia. Qual que é a diferença, professor, entre induzir, instigar e auxiliar? Induzir é criar a vontade. O camarada nem estava pensando naquilo. Nem passava na cabeça dele. Você induziu, você criou a vontade nele de praticar o ato suicida ou a automutilação.
O que é instigação? Instigação é reforçar uma vontade que já existia. É aquele exemplo do camarada lá no prédio que está falando, eu vou pular. Aí os retardados lá embaixo vai, pula logo. Isso é instigação, ele está reforçando a vontade preexistente. O auxílio, ele se dá na forma material. Como assim, professor? A pessoa chega em mim e fala, eu quero tirar minha própria vida. Qual é o instrumento mais adequado? Você, eu tenho uma arma, você quer? Isso é o auxílio. O auxílio, ele é material. Então, a do arma, do corda, claro, sabendo que o indivíduo vai praticar aquele ato, seja o ato suicida, seja a automutilação. Muito bem. E qual que é o problema, professor? Você está falando que tem muito problema aqui no 122, mas a gente tem um problema no âmago do 122, e que eu, examinador, perguntaria na prova. Problema técnico do 122. Quando a gente fala que aquele que induz, instiga ou auxilia alguém à prática do suicídio, quando eu falo suicídio, o bem jurídico que eu estou tutelando é a vida, porque o resultado vai ser a morte. Até aí, tudo bem. Então, bem jurídico tutelado na participação ao suicídio, problema algum. Bem jurídico tutelado, vida. Porque eu não quero que aquele camarada tire a própria vida. Então, a participação ao suicídio, o bem jurídico tutelado é a vida. Tranquilo. Eu não quero que o camarada morra. Agora, pessoal, me diz o seguinte. Quando eu induzo alguém a cortar o próprio dedo, o bem jurídico que eu estou tutelando, que o direito penal quer tutelar, é a vida ou a integridade física? Sacaram isso? Na automutilação, o bem jurídico tutelado não é a vida. É diferente de eu induzir alguém ao suicídio. Uma coisa é induzir alguém a tirar a própria vida. Põe a corda no pescoço aí. Outra coisa é induzir alguém a fazer um corte no braço, a fazer um corte no rosto. Porque o bem jurídico tutelado aí não é mais a vida. O bem jurídico tutelado é a integridade física. E é por isso que já tem gente dizendo, olha, isso já é majoritário hoje na doutrina, olha, em se tratando de participação à automutilação, o crime não vai a júri. Por que não vai a júri? Porque não é um crime contra a vida, é um crime contra a incolumidade física da vítima. E vocês conseguem entender? Consegue entender? E muita gente diz a participação, a automutilação não podia estar no 122. A participação, a automutilação tinha que estar lá no 129. Porque o bem jurídico tutelado não é mais a vida. O bem jurídico tutelado na automutilação é a integridade física do camarada. Vocês conseguem acompanhar isso? Sim, pessoal? Sim ou não? Eu vou dar um exemplo bem idiota. Bem idiota. Se eu chego e corto o dedo de alguém, eu lá e corta o dedo de alguém. Por qual crime eu vou responder? Saiu, Zé. 129. Não é? Eu vou e corto o dedo de alguém. 129. Se eu vou e falo pro cara, corta seu dedo. Pera, ele vai e corta o próprio dedo. Por qual crime eu vou responder? Esse é o cara mesmo. Eu já perdi. A aula começou às 7h10. Agora que eu... Vixe. Já tá online. O que está acontecendo aí? Vamos lá. Sacaram aí, pessoal? Então, se eu induzo o cara a cortar o próprio dedo, eu vou para o 122. Olha a maluquice. E vou a júri. Tem lógica eu ir a júri? Se eu corto o dedo dele, eu não vou a júri. Agora, se eu faço ele cortar o próprio dedo, eu vou a júri. Tem sentido isso? Nenhum. Sacaram isso, pessoal? Então, olha só, é um pouco mais avançado, mas acho que vale a pena vocês entenderem isso que eu estou dizendo para vocês. E olha que legal. Antes de 2019, para que a gente falasse punisse a participação ao suicídio, deveria ocorrer, no mínimo, lesão grave. Não bastava eu emprestar a corda, não bastava o cara ir amarrar a corda lá no galho da árvore, aí o cara vai, chuta o banquinho e ele tá gordinho, aí a corda vai e sai do pescoço e ele tem lesão leve. Isso era fato atípico. Até 2019.
Agora, com a redação do 122, não existe mais a necessidade de lesão grave. Não existe, ele não fala nem lesão leve. Nem lesão leve. Olha que interessante. Aqui não se exige mais, não se vê mais o crime como material, o crime passou a ser formal. Isso é muito importante no 122. O 122, que era um crime de material, passou a ser formal. Digo mais. Olha que legal. Olha que legal. A pena de 6 meses a 2 anos. De 6 meses a 2 anos. Que, em tese, se não fosse crime doloso contra a vida, no caso do suicídio, seria de competência lá do Juizado Especial Criminal, como é doloso contra a vida. Maravilha, pessoal. Sensacional isso daí. Sensacional. Muito bem. Eu quero que vocês analisem e decorem o 122. Decorem o 122. Tem muitas questões, tem muito texto de lei aqui que vale a pena vocês... É decoreba pura, não é explicação, é decoreba. Então, por isso, a gente não vai perder tempo aqui, mas eu quero que vocês leiam em casa. No material que vai ficar aí para vocês, pessoal disponibilizar, eu já fiz as marcações que eu acho interessantes. Muito bem! Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí? Aí eu saí da tela lá. Infanticídio. Infanticídio. Matar sob a influência do estado corporal o próprio filho durante o parto ou logo após. Aqui tem algumas questões clássicas, que já são mais do que tradicionais de concurso, tem umas questõezinhas mais avançadas. Infanticídio é o crime da própria mãe contra o próprio filho. É a própria mãe que mata o próprio filho. A própria mãe sob a influência do estado puerperal, sob o puerpério, sobre aquilo que alguns chamam de baby blue. Ela está, esse puerpério é uma decorrência natural da gravidez. Essa alteração hormonal que a gestação gera na mulher pode ocasionar com que ela crie algum tipo de aversão à própria criança. E é por isso que eu quero que vocês têm que ter isso na cabeça, gente. Olha a pena do infanticídio, de 2 a 6 anos. A pena do infanticídio é uma pena muito menor do que a pena do homicídio. Embora quando a gente veja o infanticídio, aquele crime horrendo, a mulher deixou a mulher dentro do saco plástico lá no lixão, a mulher deixou o menino lá na lagoa, flutuando, e vai ter uma pena menor, que vai de 2 a 6 anos. Sabe por que o legislador entende que essa mulher merece uma pena menor? Porque se ela está sob a influência do estado puerperal ou do puerpério, tem muita gente que diz que esse negócio não existe estado puerperal. O que existe é puerpério, mas isso não interessa agora para a gente. Ela está sob a influência do puerpério. Essa mulher, ela tem a sua capacidade de compreensão reduzida. E é justamente por isso que eu tenho que promover para ela uma pena menor. Isso é infanticídio. Vejam que eu só vou conseguir comprovar se ela agiu sob a influência do estado corporal ou não por meio de perícia. Tem que ter perícia. É a perícia que vai me dizer se houve aí o puerpério, se ele foi determinante para a prática do crime. Não é porque a mãe matou a criança que vai ser infanticídio. É necessário que eu averigue se o móvel dela, se houve a contribuição do puerpério para que aquilo ocorra. Ah, por que você matou? Não, eu matei porque eu queria esconder aquela criança. Eu não queria aquela criança. Vai fazer a perícia na mulher, vê que ela não foi movida em hora nenhuma influenciada pelo estado puerperal. Homicídio. Homicídio. Não é porque a mãe matou o próprio filho que vai ser infanticídio. Tem que estar presente a influência do estado puerperal. Isso é basilar. Muito bem. Vejam só que o crime só pode ser praticado pela mãe. O sujeito ativo é próprio. Vejam também que o sujeito passivo só pode ser o próprio filho. Então, o sujeito ativo é a mãe, o sujeito passivo é o filho da mãe. Vejam que eu tenho crime próprio quanto ao sujeito ativo e próprio quanto ao sujeito passivo. É por isso que a doutrina chama isso aqui de crime bipróprio. Crime bipróprio só pode ser praticado pela mãe contra o próprio filho. Maravilha.
A questão central aqui, talvez a mais complexa, é se aquele que, de alguma forma, auxilia a mãe, instiga, induz, também vai responder pelo crime de infanticídio. A questão central aqui pensa no pai. O pai que mata a criança junto com a mãe. Só que a mãe está sob a influência do estado puerperal. Por qual crime responde o pai? Sacaram a pergunta? A questão central é sobre concurso de pessoas no crime de infanticídio. Aquele que, de alguma forma, concorre para o crime da mãe, responde por infanticídio, a mãe que está sob a influência do estado puerperal, ou vai responder por um crime próprio, vai responder por homicídio. O pai, a mãe fala para o pai, olha, eu vou matar o meu filho. O que você acha? O pai fala, boa ideia. A mãe vai e mata a criança. O pai instigou a mãe a matar a criança. O pai vai responder por infanticídio, se constatado que a mãe estava sob a influência do estado puerperal, ou o pai vai responder por homicídio? É essa a questão. Em outras palavras, matar sob a influência do estado puerperal. Esse estado puerperal se comunica ou não a terceiros? O estado puerperal é comunicável ou não a terceiros? E aí eu falo para vocês, olhem o artigo 29 do Código Penal. Olhem o artigo 29 do Código Penal. Vai dizer o seguinte, artigo 29, 30 e 31, fala sobre isso. As circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo... vou fazer um drama aqui. As circunstâncias e condições de caráter pessoal. Circunstâncias e condições de caráter pessoal. Está no 29, 30 e 31. Não se comunicam. Circunstância e condição de caráter pessoal. Não se comunicam. Estado puerperal é uma condição pessoal, claro. As condições e circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, vírgula, salvo quando elementar do crime. Pergunto para vocês, o estado puerperal é elementar do crime? É. Se é elementar do crime, o que acontece com ele? Se comunica. Se comunica a partícipes e coautores. Olha que loucura. Sabe o que vai acontecer? Nesse exemplo que eu dei, o pai também vai responder por infanticídio. O médico que eventualmente tenha atuado junto com a mãe, que a mãe foi, eu vou chamar alguém aqui que entenda como matar durante o parto aqui, eu vou pedir auxílio do médico para me ajudar a matar a criança. Então, o médico também vai responder por infanticídio. Por quê? O estado puerperal é uma elementar subjetiva, mas elementar, não importa se é subjetiva ou objetiva, ela se comunica a partícipes e coautores. Sacaram isso, pessoal? Redação entre 29 e 31 que fala de concurso de pessoas. Não se comunicam circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementar do crime. O estado puerperal é o elementar de caráter pessoal, só que por ser elementar se comunica a partícipes e coautores. Essa é a questão da prova. O pai que auxilia, que instiga, que induz a mãe, que está sob a influência do estado puerperal, ele também vai responder por infanticídio. É essa a questão da prova de vocês. Fiquem espertos com elas. Fiquem espertos com ela. Foi claro, pessoal? Foi claro? Muito bem. Muito bem. Professor, isso é absurdo. Não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo, como eu disse para vocês, as respostas da prova, que vocês têm que colocar na prova. Se é certo ou não, depois a gente muda a jurisprudência dos tribunais. Não precisa ficar bravo comigo. Também não gosto dessa resposta, mas é a resposta da prova. Pessoal, tem que falar um único ponto aqui sobre infanticídio. Isso aqui é sensacional. Talvez é um pouco avançado, mas eu quero que vocês venham comigo. Eu disse para vocês, não sei se vocês prestaram atenção, que no 123 a mulher está sob a influência do estado puerperal. E essa influência do estado puerperal, puerpério, ela retira
parcialmente a capacidade de compreensão e autodeterminação da mãe. É como se fosse, e funciona, e a doutrina assim estabelece, isso é maravilhoso para você entender, é como que se fosse uma semi-imputabilidade provisória, decorrente das alterações hormonais, em virtude do parto. Okay? E é justamente por conta dessas alterações hormonais que a pena do infanticídio ela é bastante inferior do que a do homicídio. Tudo bem. Sem problema. A questão que eu quero conversar com vocês, que eu acho fantástica também para a prova, já uma questão difícil, é se eu posso combinar o 123 com o 26. Seja o caput, seja o parágrafo único. O que fala o 26? O 26 fala da inimputabilidade e fala da semi-imputabilidade. Eu posso ter uma mãe que mate sob a influência do estado puerperal e seja declarada inimputável, ou mesmo uma mãe que mate sob a influência do estado puerperal e seja declarado semi-imputável com base no 26, parágrafo único, com redução de pena, além da pena ser menor de 2 a 6 anos, com outra redução de pena decorrente da semi-imputabilidade. Vocês estão me acompanhando? Porque quando se trata de inimputável, é medida de segurança. Agora, quando se trata de semi-imputável, sistema vicariante. Pode ser medida de segurança, mas também pode ser pena com patamares reduzidos. Sacaram o que eu estou dizendo? Eu posso aplicar a diminuição de pena do 26, parágrafo único, para a mulher que mata o próprio filho sob o estado puerperal? Isso seria um bis in idem do bem? Porque está beneficiando ela 2 vezes para ela ser imputável? Todas as vezes que alguém mata, então, professor, então todas as vezes que a mãe mata o próprio filho sob influência do estado puerperal, ela no mínimo vai ser imputável e também vai ter o direito à redução do 26, parágrafo único? Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Falei que ia ser um pouco mais denso. Olhem o que eu vou dizer para vocês. Não são a mesma coisa. O que o 26 fala e esse estado puerperal não é a mesma coisa da doença mental que o 26 faz referência. Olha o que eu quero que vocês tenham em mente. Esse estado puerperal, ele gera uma semi-imputabilidade provisória na mulher, que é justamente pela alteração hormonal decorrente do parto. Depois de um tempo, esses níveis hormonais da mulher voltam ao normal. O estado puerperal, puerpério, é uma semi-imputabilidade provisória. Lá no 26, nós estamos falando de doenças mentais crônicas, de doenças mentais persistentes, esquizofrenia, por exemplo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É perfeitamente possível que a mulher sofra da influência do estado puerperal, mas e também tem uma doença mental fora do puerpério. É perfeitamente possível. E é perfeitamente possível que essa doença mental também pode auxiliar para reduzir a capacidade de compreensão ou até mesmo aniquilar a capacidade de compreensão da mulher. Então, é perfeitamente possível que eu tenha infanticídio e possa falar em semi-imputabilidade e inimputabilidade nos termos do artigo 26. Mas tenham em mente que a doença mental lá do 26 é crônica, não é passageira como o estado puerperal aqui do 123. Vocês conseguem compreender isso? Conseguem, pessoal? Isso é muito lindo. É muito lindo se vocês pegarem isso aí. É muito lindo. Maravilha? Muito bem, sensacional. Muito bem, sensacional. Agora a gente pode progredir. Vamos para o aborto. Vamos para o aborto. Aqui no aborto tem umas questões maravilhosas que o pessoal erra sem dó. Aborto provoca... vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente estuda o 124 ao 128? Eu quero
que vocês façam uma... Eu gosto que faz um esqueminha no caderno. Põe o 124, lado 125, lado 126. Divide a folha em 3. Porque eu acho que é mais fácil visualizar o 124, o 125 e o 126. O 127 ele não interessa muito aqui para a gente, porque ele não é a forma nova de aborto, ele é só a figura qualificada. O que interessa mesmo, para a gente entender as formas de aborto, são o 124 ao 126. O 127 é a qualificadora e o 128 são as hipóteses de aborto legal. Então, os crimes mesmo estão aqui. Muito bem, 124 a 126. Vamos entender isso. Tem uma questão aqui que de 10, 9 erram. E não pode errar. Olha o 124. Provocar aborto em si mesma. Provocar aborto em si mesma. Ou consentir que outrem lhe provoque. Pergunto para vocês. Quem pode praticar aborto em si mesma? A parturiente. A gestante. Quem pode consentir que outrem provoque a manobra abortiva nela? A parturiente. A gestante. É por isso que o artigo 124 ele é aplicado para quem? Quem é o sujeito ativo do artigo 124? A gestante, a parturiente. É um crime de mão própria. É um crime de mão própria, que só pode ser praticado por aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? A gestante, a parturiente. Sacaram isso, pessoal? Crime de mão própria. Além de exigir uma qualidade especial do sujeito ativo, ele só pode ser praticado por aquela pessoa. Só a gestante que pode dar o consentimento. Só a gestante que pode praticar a manobra abortiva dela mesma. Sacaram isso? Olha a pena. De 1 a 3 anos. Vocês vão ver que... E eu gosto de frisar a pena porque eles perguntam, viu? Eles perguntam a pena dos crimes. Eu acho sacanagem, mas pergunta. Pena de 1 a 3 anos. Sujeito ativo. Parturiente. Gestante. O que eu tenho que saber aqui, professor? Você tem que saber o seguinte, amiguinho. Crime de mão própria não admite coautoria. Lembrem-se disso. Crime de mão própria não admite coautoria. Quem pode praticar esse crime? Já acabei de falar 20 vezes. A parturiente, a gestante. Crime de mão própria não admite coautoria. Ah, professor, então como assim não admite coautoria? Por que você está dizendo isso? Vou pular o 125, vou para o 126. Provocar o aborto com o consentimento da gestante. Veja aqui que o 124, que é o crime da gestante, ela é punida quando ela pratica a manobra abortiva dela mesma ou quando ela consente que um terceiro pratique a manobra nela. Ela consentiu que um terceiro pratique a manobra nela. Ela, gestante, responde pelo 124, que é a pena de 1 a 3 anos. O 126... Não tem nada a ver com o outro. É isso aí, mais ou menos. O 126 é o crime do indivíduo que pratica a manobra abortiva na gestante com o consentimento dela. Então, vocês têm que... Pensa naquele exemplo. A mulher foi procurar uma clínica abortiva. A mulher, quando ela procura a clínica abortiva para alguém praticar a manobra abortiva nela, ela responde pelo 124. Mas o médico, a enfermeira, seja lá quem for, que pratique a manobra abortiva na gestante, com o consentimento dela por obviedade, vão responder pelo 126. Sacaram isso? Sacaram isso, pessoal? Sim ou não? Balança a cabeça. Eu consigo ver o Welber, a Viviane e a Denise. Balança a cabeça aí, se os três entenderam. Se não entenderam, eu falo de novo. Só a Denise que entendeu. Pessoal, de novo. Rapidamente. Eu sou parturiente. Eu quero praticar uma manobra abortiva. Só que eu quero procurar uma clínica clandestina.
Eu, parturiente, quando eu procuro essa clínica clandestina, para que lá na clínica um médico, uma enfermeira, uma abortadeira, seja lá quem for, pratique a manobra abortiva em mim, eu estou dando o meu consentimento. Eu, que procurei a clínica clandestina, vou responder pelo 124. Eu, parturiente. Quem praticou a manobra abortiva em mim não vai responder pelo 124, porque o 124 é um crime de mão própria. O 124 não admite coautoria. Inclusive, o Código Penal prevê um crime próprio, um crime específico para quem pratica manobra abortiva na gestante com o consentimento dela. É por isso que, enquanto a gestante responde pelo 124, o médico que praticou a manobra abortiva na gestante vai responder pelo 126. Tranquilos? Fechou. Maravilha. Tranquilo, professor. Ó, pô, legal. Qual que é o problema disso? Daqui a pouco eu vou dar os problemas. Imagine vocês, vamos agora para o 125. Vamos agora para o 125. O 125 é para o camarada que provoca o aborto, mas sem o consentimento da gestante. Imagina aquele namorado que não quer, que fica sabendo que a mulher está grávida e não quer o filho. O que ele faz? Começa a bater na barriga da mulher para perder a criança. Entenderam isso, pessoal? Vê que aqui ele quer praticar a manobra abortiva, mas sem o consentimento da gestante. Olha o tamanho da pena. Vê a diferença? 3 a 10 anos, aqui é 1 a 4 anos, aqui é 1 a 3 anos. O camarada que vai e quer praticar a manobra abortiva na gestante, sem o consentimento dela, olha o tamanho da pena, 3 a 10 anos. É maior do que a pena do infanticídio. Estão entendendo isso, pessoal? E cuidado. E cuidado. Se vocês forem observar, uma das hipóteses de lesão corporal gravíssima, lembra disso? Tem lesão corporal grave, gravíssima, seguida de morte, lembra disso? Uma das hipóteses de lesão corporal gravíssima é quando a lesão corporal resulta em aborto. Não tem lá? Qual que é a diferença entre o camarada responder aqui pelo aborto, do 125, no exemplo que eu dei, que eu vou e soco a barriga da mulher, do cara responder por lesão corporal gravíssima por ter encadeado o aborto? Qual que é a diferença? A diferença, vocês nunca podem esquecer disso. Lá na lesão corporal, é crime pré-ter-doloso. Lá o aborto foi advindo a título de culpa. O camarada não queria diretamente o aborto. Foi aquele que a gente chama de pré-ter-dolo. Ele queria praticar a lesão corporal, mas culposamente praticou, gerou ao aborto. É a mesma coisa da lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte, o camarada quer buscar uma lesão corporal, uma lesão em integridade física, mas acaba produzindo um resultado culposo, morte. O 129 que gera aborto é pré-ter-doloso. Lá, o aborto vem a título de culpa. Aqui, o aborto é o fim buscado pelo agente. O agente agride a mulher para que ela aborte. Sacaram isso? Lá, ele queria, no 129, ele quer agredir a mulher. Não quer o aborto. Aqui, ele quer o aborto. Sacaram a diferença? Sim ou não, pessoal? Isso é o que a gente chama de elemento subjetivo. Às vezes, assim, como é que eu provo isso? Não interessa como é que você prova isso. Mas na prova eles vão falar qual que era a intenção dele. Na prática é muito mais difícil. Na prática é difícil você saber qual que é a intenção do cara. Mas na hora da prova ele tem que te falar qual que era a intenção. Então fiquem alertas a isso. Maravilha. Olhem para mim. Vocês sabem tudo de aborto. Ó, bem rápido. Eu, mulher, parturiente, vou lá na clínica. Quero abortar. Lá tem o médico, tem a enfermeira. Eu, parturiente, vou responder por qual crime? 124. Tranquilo. Qual crime vai responder o médico que praticou a manobra abortiva em mim? 126. Qual crime praticou a enfermeira que atua junto com o médico? Lá na clínica. 126. São partícipes. O 126, ele admite coautoria e participação, viu, gente? Sacando isso? A enfermeira que auxilia o médico lá a praticar a manobra abortiva em mim, ela também vai responder pelo 126. Maravilha. Agora,
Eu quero saber o seguinte. Qual crime responde o namorado que compra a pílula abortiva para a mulher, sabendo que ela quer abortar, entrega a pílula abortiva para ela, ela ingere e a destruição do produto da concepção? Em outras palavras, qual o crime do namorado que compra o remédio abortivo e entrega na mão da namorada? Depois do intervalo. Vamos beber uma aguinha, 10 minutos e já voltamos. Eu gosto de manter esse suspense aí. Vai ser ruim essa água das 3. Até daqui a pouco.